Oi, eu sou a Ananda e essa é uma análise da estética de Janela Indiscreta. Essencialmente, Janela Indiscreta é um filme sobre voyeurismo. Tanto nós, quanto o protagonista interpretado por James Stewart, estamos de olho na janela alheia, observando aquilo que não é da nossa conta. Hitchcock nos coloca como voyeurs em duas condições. Primeiro, como espectadores de seu filme, e em segundo, como o personagem Jeff. A câmera é boa parte do tempo subjetiva, o que quer dizer que a gente está olhando a janela do vizinho sob a sua perspectiva, através de sua câmera. Existem 3 elementos que me chamaram muita atenção, que eu considero que sejam o grande motivo de sucesso do filme de Hitchcock. O primeiro é a direção de fotografia, o segundo é a edição e o terceiro é o figurino. Janelas geralmente nos dão a impressão de liberdade. Inclusive, eu cheguei a falar sobre isso na minha publicação sobre encontros e desencontros. Caso você queira saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar o link aqui na descrição para você clicar e conferir lá. Aqui em Janela Indiscreta, para mim as janelas têm outro significado. Elas representam a vida privada. Nós ficamos confinados dentro daquele apartamento junto com Jeff e Lisa, interpretada por Grace Kelly, e estamos a todo momento de olho na casa do vizinho. E esse é o grande argumento de suspense do filme. O que está acontecendo na casa dos outros? E para nós, o que está acontecendo na casa do Jeff? A cena inicial é a partir de um traveling. Pausadamente, vamos visualizando tudo que acontece dentro daqueles universos que serão objetos de olhar e de observação. Posteriormente, essa mesma câmera entra na casa do Jeff e nos apresenta a temperatura do ambiente, a profissão dele e a gente fica sabendo por que ele está machucado. Hitchcock é muito habilidoso ao trabalhar com imagens e nos mostrar tudo sem necessidade de um diálogo, ou ineficaz, ou cafona, ou os dois. O movimento de câmera é algo muito peculiar aqui. A câmera de Robert Burks, diretor de fotografia aqui desse longa, é muito precisa ao simular exatamente o nosso movimento de cabeça ao olhar para fora. Isso traz pra gente toda uma característica de imersão e de envolvimento com essa trama, porque é como se nós mesmos estivéssemos olhando para aquele prédio. Um outro aspecto muito bem desenvolvido aqui é o tamanho das tomadas. Sim, nesse caso, tamanho importa. E eu vou te explicar por quê. Sempre que a câmera fecha num close, seja para uma mulher se despindo ou para um homem aparentemente cometendo um assassinato, isso quer dizer que Hitchcock quer que a gente preste atenção exatamente naquilo que está em foco. E ele consegue fazer isso através de uma técnica muito famosa, criada nos anos 20, muito utilizada em filmes mudos, que ele tem uma vasta experiência, chamada efeito Kuleshov. Essa é uma técnica de montagem russa, criada pelo cineasta Lev Kuleshov. E se você quer saber o que quer dizer isso exatamente, eu vou deixar para o próprio Hitchcock explicar para você o que é a montagem russa. Now the third way is what one might call pure cinematics, the assembly of film, and how it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees, and he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his 2 pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign gentleman who loves babies. That's the difference. That's what film can do for you. Or you for it, as it were. O editor aqui é um grande parceiro de trabalho de Hitchcock, George Tomasini, que trabalhou com ele em diversos outros filmes, e isso faz com que o diretor consiga nos dar uma ideia daquilo que ele quer que a gente preste atenção e consegue nos manipular através dessas imagens e através da montagem
dessas cenas. Essa técnica vai ser utilizada em diversos outros filmes, como por exemplo O Festim Diabólico e também em Os Pássaros, numa cena lendária, icônica, que dá um suspense incrível pra gente. Se você já assistiu Os Pássaros, conta aqui qual é essa cena. Janela Indiscreta foi lançado em 1954 e os figurinos de Grace Kelly nos dão um retrato do que as mulheres utilizavam naquela época. E a gente pode separar as roupas dela em 3 fases: vestidos, casual e alfaiataria. Todos assinados por Edith Head, os figurinos da deusa Grace Kelly são um show à parte e realmente merecem destaque. Notem que quando ela não entende ou ainda não acredita que possa de fato ter ocorrido um crime naquele prédio, as cores do figurino são essencialmente pretas. Isso significa a descrença de Lisa nas teorias de Jeff. Notem que à medida que Lisa começa a acreditar e confiar no que Jeff está falando, começam a surgir alguns pontos brancos em suas roupas. Isso quer dizer o quê? Que ela tá vendo as coisas com mais clareza, de uma forma mais limpa. E a partir desse momento, a gente vê também uma personagem mais ativa e com mais atitude. O terninho verde, apesar de não ser um dos looks mais sofisticados utilizados por Grace Kelly, tem seus pontos positivos e a sua função é complexa. É destacar alguns pontos da personalidade dela, como por exemplo, o lado profissional e a sua feminilidade. Até mesmo por causa disso, o look traz suas costas nuas, o que destaca uma certa sensualidade que ela pode ter. Como influência de forma e estilo para essa indumentária utilizada pela Grace Kelly, a gente pode citar o Cristóbal Balenciaga, levando-se em consideração aí os ombros arredondados do blazer, além de Charles Creed, com um colar de pérolas curto e agarrado ao pescoço. Eles foram 2 designers bem populares naquela época. A cor verde foi escolhida por Hitchcock e mais à frente a gente vai ver uma releitura desse terno em Os Pássaros. Quem utilizou foi a Tippi Hedren e ela passa a maior parte do filme com essa roupa. Porém, em Os Pássaros, o verde tem um outro sentido. E se você quer entender um pouco mais, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver a minha análise sobre o visual de Os Pássaros. E por sua vez, tem um outro vídeo aqui no canal que é uma análise da estética de Um Corpo que Cai, onde eu falo quais são os significados do verde naquele filme. Naquele vídeo eu comentei com vocês que o verde é frequentemente associado a tons de natureza. Mas uma coisa que poucas pessoas sabem é que o verde também traz uma ideia de harmonia e de bem-estar consigo próprio. A cor também é muito relacionada às pessoas ativas, de atitude, com uma vida pública agitada, além de serem gentis, atenciosas e de bom coração. Você que já assistiu Janela Indiscreta, acha que essa cor combinou com a personagem de Grace Kelly? Comenta aqui embaixo. Essa análise é apenas uma das diversas interpretações que Janela Indiscreta pode ter. Isso para mim representa a grande riqueza desse filme e não à toa ficou em 2º lugar na minha lista de filmes favoritos sobre Hitchcock. Se você quer saber quais são os outros, clica aqui em cima nos cards para você ver esse vídeo completo. Eu considero essa uma das grandes obras-primas de Hitchcock, justamente pela sua grandiosidade de interpretações e por ser um tema tão contemporâneo, muito à frente do tempo que foi criado. A direção de fotografia de Robert Burks é um ponto marcante do filme, assim como a edição de Giorgio Tomasini. Grace Kelly e James Stewart também estão muito bem em suas atuações e são convincentes como um casal do tipo gato e rato. Ele como um sujeito machão, desacreditado de relacionamentos, e ela como uma profissional de moda, aparentemente fútil, mas que esconde uma tremenda coragem. Você já assistiu Janela Indiscreta? Deixa aqui embaixo qual é a sua opinião sobre o filme. E aí, quantos likes esse vídeo merece? E se você gostou, compartilha com seus amigos e se inscreve aqui no canal.